vejo em homens de Deus, em pessoas de Deus, é o reconhecimento de quando comete um erro, ir lá e consertar. Não se justificar como Saul falou ao povo, fulano, Senhor, eu errei por culpa da minha esposa. A minha esposa a minha sogra é uma serpente, por isso que eu estou assim, por isso que eu estou com esse problema. Não, ele não culpou seus amigos, não culpou ninguém, não culpou a situação. Senhor, na verdade eu falei bobagem. E depois a Bíblia diz aqui, por isso ele diz no versículo 6, por isso eu estou envergonhado, olha só, por isso eu estou envergonhado de tudo o que eu disse, e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Arrependimento, metanoia, mudar de ideia, mudar de mente, mudar de direção. Eu não vou falar mais o que eu falei, não quero falar mais isto. Versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Ele ora pelos seus amigos. Deus repreende os seus amigos, versículos 7, 8 e 9. E 2 vezes Deus fala para eles, a minha ira se acendeu contra vocês, porque vocês não falaram de mim o que era reto como meu servo Jó. Sabe por quê? Porque não há nenhum arrependimento do que eles falaram. É a convicção de que eu sei o que eu estou falando e é isto e ponto. Sabe, queridos, Paulo falou desta lei do semear e colher. Eu acredito nisto. Se você semeia para a morte, você colhe morte. Se você semeia para o pecado, você colhe tragédias. Se você semeia coisas boas, você colhe coisas boas. Esta é a lei, mas há exceções. Na verdade, Jó não colheu o mal porque ele semeou o mal, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem correto. E os seus amigos, ao invés de ajudá-lo, seus amigos só o acusaram, só o condenaram. Seus amigos só o condenaram. Eu não preciso de amigos assim. Eu estou lá no fundo do poço, lá, sofrendo, chorando, perdi 10 filhos, situação terrível, doente, magro, coração arrebentado, e vem meus amigos e só me acusam, você está assim, culpa tua. E Jó repreende os amigos, muda a sorte, Deus repreende os amigos de Jó, muda a sorte de Jó, restaura a prosperidade a Jó, dando a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. E Jó veio a ter novamente 10 filhos, vieram seus irmãos, vieram suas irmãs, vieram seus outros amigos, e jantaram com ele, comeram com ele, cada um trouxe um presente, lhe deram um anel de ouro, e Deus restaurou a sorte de Jó, e ele teve 10 filhos novamente, as 3 filhas dele foram mulheres lindas, ele fez uma coisa que na época não fazia, ele repartiu também com as suas filhas a parte da herança, e a Bíblia diz que ele viveu mais de 140 anos, e viu os seus filhos dos filhos, até a 4ª geração, então morreu Jó, velho e farto de dias. Uma história linda, a história de Jó. Não é verdade, queridos? Vocês estão aqui comigo? 9 lições só para nós terminarmos. Primeira delas, lutas e tribulações podem vir quando nós menos esperamos. Não é verdade? Verdade. Jó não esperava isso daí. Jó não esperava nada. Jó estava tudo bem. Ele era o sacerdote, ele deve ter vivido na época de Abraão, por causa do tempo que ele viveu, mais de 100 e tantos anos, e ele era o sacerdote da casa, não havia lei levítica, nem Moisés, nada disso, não havia as leis. Ele era o sacerdote, ele oferecia animais pelos seus filhos, ele era patriarcal, ele era o pai da família. A vida estava toda maravilhosa, tudo certo, tudo bem, tudo feliz, mil maravilhas, e de repente as coisas vêm. Por quê? Porque às vezes basta um telefonema, basta um diagnóstico médico para mudar o destino da vida da pessoa. Por isso, meu amado, que eu sempre falo, o que você tem que fazer, faça hoje. Faça hoje. Não faça que nem aqueles homens lá que falam, senhora, deixa primeiro enterrar meu pai, deixa primeiro despedidos da minha casa, deixa eu fazer isso, deixa eu terminar a faculdade. Senhor, eu vou me consagrar mais depois que eu me casar, ficar livre. Quando tiver mais tempo do meu trabalho. Senhor, quando financeiramente a vida melhorar, eu vou fazer. Querido, faça agora. De repente a vida pode mudar radicalmente e você não vai poder fazer as coisas que você planejava fazer.
Tem que dar flores de agora. Em casa não tem esse negócio, não. Eu não tenho nada contra, acho ótimo. Dia dos pais, dia das mães, dia disso, dia daquilo, ótimo. Ótimo, vai lá, dê presente para o pai. Tem gente que dá presente para a mãe no dia das mães e o ano inteiro só briga com a mãe. Xinga a mãe. A gente tem que ser todo dia. Sempre. Fala para tua esposa que você a ama todos os dias. Fala para os teus filhos. Eu falo para os meus filhos todo dia, a gente se fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eles aprenderam isso, e eles falam para mim 3 vezes por dia. Eles me mandam WhatsApp, a gente conversa várias vezes durante o dia. E sempre eles terminam, pai, te amo, te amo. E eu falo isso para eles também, sabe por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. A gente, num instante, numa fração de segundos, a vida muda. Tribulações podem vir a qualquer instante. Segunda coisa é que não é porque nós amamos a Deus que nós estamos isentos delas. Porque tem gente que pensa que por ser cristão e ser evangélico, ele está blindado no sentido de que nada acontece na sua vida. E não é verdade. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. A chuva cai sobre o terreno do crente e daquele que pragueja contra Deus. Às vezes acontece. Tem um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, na Califórnia, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Não é o Rick Warren, não. Mas ele, há uns anos atrás, um dos filhos dele trabalhava com ele, uns 8 anos, acho, 10 anos já, enfim. E o filho dele estava indo para o escritório da igreja, teve um acidente de carro, 33 anos, casado, uma filhinha pequena, a esposa dele grávida, e ele morreu no acidente. Não foi Deus que causou, é óbvio que não. Uma pessoa bêbada bateu no carro dele. Estou dizendo que, às vezes a gente... graças a Deus, eu nunca tive nada na minha vida, nada assim. Minha mãe morreu na época certa, minha mãe morreu com 89 anos, meu pai morreu, enfim, meus filhos são saudáveis, nós nunca tivemos doença em nossa casa, eu tenho 3 netos saudáveis, graças a Deus eu nunca passei por nenhuma assim, tribulação grave na minha vida, graças a Deus, e espero nunca passar por situações assim, mas teve gente que já passou. Teve gente aqui da igreja que perdeu o filho já. Teve gente que já chorou noites por causa de alguma coisa. Deus não ama menos você por causa disto, ou ama mais a mim porque eu não passei o que você passou. Que às vezes na vida as pessoas podem passar lutas e dificuldades, e não é culpa de Deus. Às vezes, enfim, nós vivemos num mundo em que acontece doenças e o mal e tantas coisas, e embora nós amamos a Deus, algumas vezes pessoas podem passar, e às vezes não adianta, queridos, não adianta às vezes eu querer achar respostas, às vezes eu não tenho respostas para algumas coisas. Às vezes eu não tenho respostas para algumas coisas, como pastor. Terceiro, nem sempre nós recebemos o bem que nós plantamos nesta vida, nem sempre. Eu estou pregando à noite, a semana passada eu falei sobre João Batista, no Evangelho de Marcos. João Batista teve um ministério curto, se preparou muito, pregou, digamos, por 1 ano, 6 meses, quando Jesus foi batizado, fazia uns 6 meses de ministério, depois ele continuou mais alguns meses, foi preso, depois foi decapitado, ele foi odiado, foi rejeitado, foi decapitado. Quantas vezes uma pessoa faz o que é certo e sofre por causa daquilo? Nem sempre as recompensas nós iremos receber nesta terra, meu amado. Nem sempre as recompensas nós vamos receber nesta terra. Há um tempo atrás eu li uma ilustração de algo verdadeiro que aconteceu, que quando o presidente Roosevelt, o americano, veio da África numa viagem que ele havia feito lá, e dentro do navio dele estava um
casal de missionários que passaram 40 anos lá na África, trabalhando para Deus, e quando chegaram lá no porto de Nova York, havia uma banda, um monte de gente com bandeirinha para receber o presidente, e o casal de missionários desceu lá pelo canto, não havia uma única pessoa esperando eles, porque os seus parentes haviam morrido, eles estavam velhinhos, e eles foram embora. Quando chegaram na sua casa, aquela noite, ele foi orar, ele falou: Senhor, nós demos a nossa vida e nós trabalhamos para o Senhor, e não havia uma única pessoa, nem para festejar, quando nós chegamos em casa. E o Espírito Santo falou para eles: mas quem disse que vocês já chegaram em casa? Nós não chegamos em casa. Então, queridos, nós nem sempre vamos receber as recompensas aqui nesta terra. Nem sempre. Nem sempre você vai ser reconhecido, aplaudido, honrado. Às vezes você vai ser envergonhado, às vezes você vai ser desprezado, às vezes você vai ser colocado de lado, às vezes você vai ser zombado, às vezes você vai ser criticado. Às vezes a gente que é pastor, a gente sabe, às vezes a gente está alegre, às vezes a gente vai ser traído, a gente vai ser abandonado, às vezes a gente vai ser criticado sem motivos. Querido, nem sempre as coisas são como você, é um conto de fadas. Às vezes, muitas vezes, as recompensas, e na verdade a maior recompensa vai vir para nós, não nesta vida, mas depois desta vida. É isso. Em quarto lugar, tribulações podem nos revelar algo que nós não conhecíamos sobre nós mesmos. Sabe por quê? Porque ninguém é tão justo, ninguém é tão santo, ninguém é tão humilde como nós achamos. Às vezes a gente se acha tão humilde que se derem uma medalha para nós, a gente vai usar. De humildade. A gente às vezes se acha tão puro. Tinha dois homens segundo o coração de Deus, Davi e eu. E às vezes as tribulações revelam coisas que estão dentro da gente que a gente não reparou. O paciente não é tão paciente, o fervoroso não é tão fervoroso, o que só louva, vê que reclama, o que sempre foi forte, de repente vê que está fraco. Às vezes as tribulações, elas revelam muito de nós, falam coisas que revelam o nosso interior, e agora olha, elas podem nos fazer crescer ou nos deixar amargurados. Porque nós podemos crescer, nós podemos, como Jó falou antes, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço mais profundamente, agora os meus olhos te veem. Eu conheço o Senhor melhor, depois de passar pela tempestade. A tempestade pode aprofundar o nosso relacionamento com Deus, ou a tempestade também pode nos deixar amargurados e revoltados. Falar, eu não quero mais saber de Deus. Por que Deus fez isso na minha vida? Por que Deus permitiu? Eu não quero mais servir. Eu preguei a palavra. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus não fez o que deveria ter feito. Às vezes as tribulações revelam coisas que nós não sabemos. Sexto lugar, nem sempre os nossos amigos que estão ao nosso lado, estarão ao nosso lado quando nós precisarmos. Nem sempre. Nem sempre aquele que come com você na mesa vai estar lá na última hora da tua vida. Muitos vão sair do barco, muitos vão deixar o trem, muitos vão abandonar a gente. Eu preguei lá em 2 Timóteo, e no capítulo 4, quando Paulo fala para Timóteo, olha, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, amando o presente século, me abandonou, Tito foi para a Dalmácia, tal, só Lucas está comigo. Se for possível, você traga também a Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Alexandre, o latoeiro, me causou tantos males. E Paulo vai falando, olha, na verdade, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo antes, todos me abandonaram, que o Senhor não lhes coloque na conta deles estas coisas. Mas o Senhor esteve comigo. Na verdade, queridos, na nossa vida, nós temos que entender que o único que nunca vai nos deixar é Deus. Esse nunca vai nos deixar. Até a esposa pode deixar, marido pode deixar, filho pode deixar, pai pode deixar, mãe pode deixar. Deus falou, ainda que a mulher que amamenta o seu filho abandonar o seu filho, eu jamais.
eu jamais vou abandonar. Deus jamais vai deixar você, meu amado. Quando você estiver se sentindo sozinho, ajoelha lá no canto do teu quarto e lá derrama o teu coração diante de Deus, você vai ver que Deus vai estar lá. Deus não vai, porque você pecou, pastor, eu pequei um pecado, e agora? Vai lá para o quarto e ajoelha lá e fala, Senhor, me perdoe. Deus vai perdoar você, meu amado. Ele ama você. Esse nunca vai nos abandonar. Nunca vai abandonar. Sempre vai estar presente. Então aprenda a perdoar as pessoas. Como Paulo perdoa Marcos, a João Marcos. E como Paulo falou que o Senhor não coloque na conta destas pessoas. Você não vê aqui uma palavra de Jó com seus amigos agora, falando, não, que caia a maldição sobre eles, agora que vocês recebam, não. Jó orou por seus amigos, e a Bíblia diz que quando ele orou por seus amigos, mudou o Senhor a sorte de Jó, por causa disto. Sétimo lugar, algumas marcas serão amenizadas, mas nunca vão desaparecer. Você acha que quem perde 10 filhos e ganha 10, esquece dos outros 10 que perdeu? Não esquece, meu amado. Se você perder um filho, fala, oxa, nasceu um outro filho, vou esquecer daquele outro. Não, sempre vai ter lá uma marquinha, que vai ter uma saudade, enfim. Agora, a gente sabe que o Espírito Santo consola, a gente sabe, quando nasce um outro filho, é um sinal de esperança, não é? É um sinal de que uma nova vida está vindo ali, enfim. Mas eu tenho certeza que Jó nunca esqueceu os seus filhos. Não que ele perdeu coisas materiais, ele ganhou em dobro, mas eu fiquei pensando, por que Deus não deu em dobro os filhos para Jó? Porque acho que 10 está bom, né? A gente pode ser consolado, a gente pode ser confortado, a gente pode ser ajudado, a gente pode ser fortalecido, a gente pode ser encorajado pelo Espírito Santo. Mas eu vejo que a dor era amenizada, mas sempre uma pessoa que perdeu, por exemplo, um filho, que perdeu alguém querido da família, sempre vai estar lá um pouquinho da saudade, sempre vai ficar lá. Mas a gente tem um consolo que a gente é cristão e sabe que a gente vai rever essas pessoas novamente, um dia vamos encontrá-los. Amém, meus amados? Oitavo, nem tudo nós vamos entender e nem todas as coisas nós vamos ter respostas. E é verdade, não queira entender tudo. Porque Deus não vai explicar tudo. Não, Deus não fala para Jó o motivo das tribulações que ele passou. Quando eu não entender, eu falei a semana passada, a melhor coisa a fazer é ficar quieto e confiar que Deus sabe. Quando as circunstâncias não trazerem respostas, querido, confia no Senhor. Deus sabe o que faz. Senhor, eu não sei, eu não entendo as coisas, eu não tenho respostas para o momento, nem tudo eu tenho explicações. Eu estudei, eu cresci ouvindo sobre fé, lendo Kent Hagin, e tudo isto, e eu sei que nós vivemos pela fé, eu sei que Deus quer nos abençoar, eu sei tudo isso daí, mas mesmo assim, tem pessoas que sofrem, e às vezes nós não temos as respostas para tudo. Como eu falei, o T.L. Osborne foi um pregador de cura divina, deu aula para os meus filhos, o último dia do Wesley na escola, o último dia que o T.L. Osborne falou na escola bíblica, Wesley estava sentado lá, o T.L. Osborne estava dando aula, e ele se sentiu mal, chamaram a ambulância, na sala de aula, a ambulância levou ele. E ele não foi a última vez que ele falou em público, e depois ele morreu. Ele teve milagres extraordinários, cegos sendo curados, e na África multidões, 50, 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas, e curas, e paralíticos andando, e a esposa dele morreu de câncer. Você pode me explicar? Eu não tenho explicação. Ela não cria? Claro que cria, orou por tantas pessoas. Quando eu não entendo as coisas, ainda assim, eu confio em Deus. Eu não tenho respostas, mas eu confio em Deus. Às vezes eu não tenho explicações para algumas situações, mas eu confio em Deus, que Deus sabe o que faz. Eu sei, Senhor, que tudo pode. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Amém, queridos? E só para nós terminarmos, mudou o Senhor a sorte de Jó, e o livro termina de uma maneira maravilhosa, que é o que Deus quer para a história da tua vida, meu amado. O livro termina com Jó próspero, Jó feliz, inesperadamente, pelo livro todo é uma batalha, mas no último capítulo a tempestade passou, o passado ficou para trás, há uma perspectiva de algo novo, esperança voltou, alegria voltou dentro da casa, os filhos cresceram, e Jó viveu mais 140 anos, e viu os seus filhos, e viu os filhos dos seus filhos, e viu os seus netos, e bisnetos, e trinetos, até a 4ª geração. E assim termina, e talvez você pense: pastor, eu já passei por tantas tempestades na minha vida, não tem jeito para a minha vida. Pastor, eu já pequei de uma tal maneira que não tem recuperação para mim. Pastor, eu já perdi a minha família, não tem mais como eu voltar a ser feliz novamente. Pastor, eu perdi um filho e eu não consigo mais ser alegre de novo. Pastor, tal coisa aconteceu em minha vida, eu acho que não tem mais cura. Mas Deus disse para você que tem cura, meu amado. Tem cura para a tua vida. Deus é aquele que muda a nossa sorte, muda a nossa história, meu querido. Deus muda a nossa história. Deus, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. É verdade, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. Então saiba, sempre tem uma nova chance, sempre tem uma nova oportunidade, sempre pode recomeçar, sempre você pode construir de novo. Deus vai trazer alegria de volta que talvez você perdeu. Você passou por meses de tribulação, não durou uma noite não. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Pastor, o choro da minha vida já dura um ano, mas sempre vai ter fim. A luta, a dor nunca é eterna, a dor nunca é para sempre, meu amado. Deus vai alegrar a sua vida de novo. Corra para Ele, não precisa se justificar, não precisa culpá-lo, só confiar nele e entregar a sua vida ao Senhor. Eu creio, não falo só como uma afirmação não, mas eu creio de verdade que os melhores dias da nossa vida estão à nossa frente. Os melhores dias da nossa vida estão à nossa frente. No começo do ano agora, eu vou fazer 40 anos que eu sou pastor de tempo integral, pastor. Vou fazer 40 anos que eu sou pastor de tempo integral. E acredito que os melhores dias do que Deus tem para fazer aqui em nosso meio ainda estão ali na frente. Eu creio isso para a minha vida. Vou tirar a carteirinha. Não vou pagar mais ônibus. Vou parar na vaguinha lá do supermercado, do shopping. E acredito que os melhores dias ainda estão por vir. Glória a Deus por isso.